Tá gravando, e aí ele também vai gravar o chat, tá bom? Então, depois, se precisar consultar alguma coisa por lá, dá para consultar. Eu trouxe 2 exercícios aqui para discutir boa parte da lista, tá bom? Esse exercício 1 aqui que eu trouxe, ele vai falar um pouquinho do que tá nos exercícios. Deixa eu abrir ele aqui. Do que fala um pouquinho no exercício 1, o exercício 2 também, porque em algum momento a gente vai ter que encontrar a equação do plano. E fala um pouquinho também do exercício. Do exercício 1, 2 e alguma coisa para encontrar a equação do plano no exercício 3, tá bom? Eu só queria conseguir deixar isso aqui mais alto, porque está realmente muito baixo. Alguém pode falar alguma coisa aí para mim, por favor? Só para eu ver como que tá aqui. Oi. Boa noite. Ah, tá bom. Consegui ouvir. Tá bem baixinho ainda, mas eu acho que dá para a gente acompanhar. Tá, então, antes de eu começar, vocês têm algum exercício específico da lista 5 que vocês querem discutir? Eu tô com dúvida na 4. Na 4? Eu também tô com dúvida na 4 e na 3B e na 5. Tá. A 5 eu trouxe um exercício numérico para a gente fazer, tá bom? A 3B, eu tenho um exercício que vai falar um pouquinho de bissetriz. Eu não escrevi ele aqui ainda, mas dá para. É rapidinho de fazer. E a outra foi a 4, é para encontrar a projeção ortogonal? A dúvida da 4? Isso mesmo. Tá. Eu tenho dúvida mais na 4B. 4B. Tá. Bom, então eu vou só passar esse exercíciozinho aqui que eu tinha trazido para vocês, porque talvez ajude a esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham aí, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui nesse exercício eu tinha 3 pontos, né? Eu tinha 2 retas, na verdade. E aí eu tinha que encontrar as condições para que essas retas fossem ou concorrentes, ou reversas, ou paralelas. Bom, aí só para, talvez vocês já saibam, mas só para relembrar rapidinho. As 2 retas são paralelas, né, quando elas nunca se cruzam, isso quando a gente está no plano. Quando a gente está no espaço, aí tem outra situação que a gente também tem as retas que nunca se cruzam, que é quando elas ou são paralelas ou elas são reversas, tá bom? E aí a outra situação no espaço é quando elas são concorrentes, né? Que é como a gente está tratando de 3 coordenadas, a gente está falando do espaço. E aí aqui eu tenho uma variável m, que eu tenho que encontrar quais os valores para m para que essas situações aconteçam, né? O exercício ele é um pouquinho longo de fazer, porque ele engloba várias regrinhas, né, de informações de planos e de retas, mas não é um exercício super difícil não, tá bom? Então ele começa aqui, né? Ele dá um textinho um pouquinho diferente para você estudar as condições, né, da reta, tá? Mas basicamente o que ele quer saber é isso, tá? Aí eu começo, aqui ele já traz para mim a equação da reta de um jeito bem facinho de trabalhar, né? A reta R e a reta S. Aí a primeira coisa que eu tenho que verificar para que elas um jeito bom de trabalhar quando você tem essas necessidades de verificar se elas são paralelas ou concorrentes ou reversas, é verificando primeiro se elas são paralelas, tá bom? Então eu coloco aqui essas retas aqui em equação paramétrica, né? A partir daí eu faço um sisteminha, né? Eu igualo as 2 retas e aí eu faço um sisteminha. Quando eu faço esse sistema, eu encontro os valores para m que fazem com que essas 2 retas sejam paralelas. No caso aqui, o que eu fiz, né? Só para vocês entenderem. Para elas serem paralelas, 2 retas serem paralelas no espaço, uma reta tem que ser, o vetor diretor de uma reta tem que ser
um múltiplo do vetor diretor da outra reta. Aí, como que a gente encontra o vetor diretor, né? Eu tenho aqui as duas retas, aqui ela já está escrita de um jeito bem facinho. Então, eu tenho um ponto mais o vetor diretor, ou um outro vetor qualquer da reta, mais outro ponto da reta S com o vetor diretor da reta S. Então, eu comparo. Eu pego, aqui eu poderia fazer em ordens diferentes também, não tem problema, mas eu igualo. Eu pego o vetor diretor de uma das retas e igualo a um múltiplo, que aqui eu chamo de alfa, ao vetor diretor da outra reta. Lembrando que essa ordem aqui tanto faz, você vai trabalhar de uma forma que para você seja mais confortável numericamente. Quando eu igualo isso aqui, eu chego num sistema, e eu encontro os valores de m e de alfa, e a partir daí eu consigo identificar se é possível que essa condição aqui, né, de uma ser paralela a outra, existir. Nesse caso aqui, eu cheguei num sistema que eu cheguei num 3 sobre 2 igual a 1. Então, isso aqui já mostra para mim que o sistema não tem solução. E se ele não tem solução, eu já sei que elas não podem ser paralelas. Tudo bem? Pulei essa parte de ser paralela, aí eu vou analisar as outras condições que podem acontecer com duas retas, que é ou elas serem reversas, ou elas serem concorrentes, ou elas serem reversas. A gente tem, né, nos livros uma formulinha, né, para encontrar isso, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui eu pego um ponto de uma das retas, da reta que eu estou chamando reta RS, então eu pego um ponto da reta R e eu pego um ponto da reta S. E aí eu encontro um vetor, né, entre essas duas retas, que liga essas duas retas. Então eu faço uma menos a outra. E aí depois eu tenho o vetor diretor de cada uma dessas retas, que aqui ele já dá certinho também, bem facinho pra gente, para fazer a conta. E aí eu vou ter como se fosse uma matriz aqui, né? E aí essa matriz vai ser uma matriz, no caso aqui 3 por 3. A hora que eu calcular o determinante, se esse determinante for zero, elas são concorrentes. Se for diferente de zero, elas são reversas. Lembrando que isso aqui também aconteceria se elas fossem, aconteceria aqui, né? Se elas fossem paralelas. Então, por isso que é importante verificar antes se elas são paralelas ou não, tá bom? Tá. Aí agora eu vou passar para a próxima página. Então, aqui eu peguei o ponto de R, o ponto de S, o vetor de R, o vetor de S. Aí aqui eu faço, né, o vetor entre PR e PS, que deu esse número. E aqui eu tenho uma matriz, né? Eu criei aquela matriz 3 por 3. Aqui eu estou precisando encontrar o valor de M para que cada situação aconteça, né? Bom, calculei o determinante, cheguei nessa expressão aqui, menos 9m mais 6. E aí, de novo, lembrando aqui, se eu preciso encontrar aqui um valor de m para que essa expressão seja zero, porque se essa expressão for zero, as retas vão ser concorrentes. Se for diferente de zero, então elas são reversas. Quando eu faço essa conta aqui, eu encontro que m é igual a 2/3, para que as retas sejam concorrentes, e encontro que qualquer valor diferente de 2/3 vão fazer com que as retas sejam reversas, tá bom? Aí aqui eu só expliquei um pouquinho, mais ou menos, a explicação. E aí, depois disso, a gente tem que encontrar ainda, deixa eu ver, a equação geral do plano, aqui. Então, aqui a gente vai ter que ainda encontrar a equação geral do plano. Só que isso aqui só pode acontecer para a gente encontrar a equação geral do plano se as retas forem concorrentes ou reversas. Desculpa, se elas forem concorrentes, se elas forem reversas, não. Mas se elas forem concorrentes, eu posso talvez tentar encontrar um plano que satisfaça, a equação do plano que satisfaça que essas duas retas sejam de fato concorrentes. Eu encontrei aqui em cima que o m é igual a 2/3 faz com que as duas retas sejam concorrentes. Então, a partir daí, eu tenho que encontrar o valor, o plano, a equação do plano dele, tá bom? Aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um produto vetorial entre essas duas retas que eu tenho, já substituindo onde tem o valor m.
Lembrando que as equações da reta RS foram dadas para a gente no enunciado, eu já encontrei o valor do M. E a partir daí eu faço a equação, o produto vetorial deles. Alguma dúvida para fazer esse produto vetorial ou tá tudo bem? Se tiver tudo bem, eu passo rapidinho aqui. Se esse. Não, antes, no outro slide. Uhum. Aquele dash que você fez ali, se fosse. Se eu não soubesse o M, assim. Quando dá zero, eles são concorrentes. Se não dá zero, daí pode ser reversa ou paralela. É isso? É isso aí. Só tem que tomar cuidado, por isso que a gente sempre tem que verificar primeiro se elas são paralelas, tá? Porque se elas forem paralelas, elas não vão ser mais concorrentes ou reversas, né? Então, primeiro verifica sempre primeiro se elas são paralelas, tá bom? Tudo bem? Não sei se respondi a sua dúvida. Sim, obrigada. Imagina. Espera só um pouquinho, gente, que a gatinha apareceu aqui. Peraí. Pronto. Tá, aí a gente vai para o slide 3. Aí aqui eu faço produto vetorial, encontro, né? Aí só lembrando, né, que a equação do plano eu tenho x, y, z e tem um valor de d aqui também. Quando eu faço o produto vetorial, eu encontro os valores que acompanham x, que acompanham y, que acompanham z. Eu ainda não tenho d. Para encontrar o d, a partir do que eu tenho aqui dos valores que eu encontrei para x, y, que acompanham, né, x, y, z, eu substituo por um ponto qualquer que faça parte, né, desse plano, e aí eu vou encontrar o valor de d. Aí como é que eu vou saber qual que é um ponto do plano? No caso, eu posso pegar qualquer ponto da reta, né, das retas que foram dadas. Aqui eu usei o ponto da reta R102, aqui, encontrei o valor de D, que por coincidência deu zero mesmo, mas poderia dar qualquer outro valor, tá bom? E assim eu cheguei aqui no final, que é a equação do plano. Tudo bem? Acho que sim. Aí esse exercício aqui é um exercício parecido, numérico, com o exercício 5 da lista, tá bom? Deixa eu ver o que escreveram aqui. Eu não entendi bem a 5. Maria Luísa, o que você não tinha entendido aqui? Provavelmente é do enunciado, né? Isso. Tá. Você entendeu o que é a definição do plano mediador? Um pouco, tá bom. Basicamente, eu queria ver se conseguia desenhar isso aqui, mas eu não sei se vai dar muito certo, não. Vou tentar. Deixa eu vir aqui com. Então, é como se eu tivesse aqui um plano. Ai, deixa eu mudar um pouquinho esse plano. Faz conta que isso aqui é um plano. Aí eu tenho um ponto que tá aqui, tem um ponto que tá aqui. Vamos considerar que esse ponto que tá aqui na frente, ele tá de um lado do plano e esse aqui tá do outro lado. Então é como se ele estivesse atrás do plano, tá bom? O que o exercício está dizendo é que quando um plano é mediador, a distância. Vamos ver. A distância do ponto. Aqui é uma linha reta, né? A distância do ponto até o plano, de um dos pontos até o plano, supondo que esse aqui seja o ponto A e esse aqui seja o ponto B. Então, o que ele está dizendo é que a distância de A até o plano é a mesma distância de B até o plano. Faz de conta que está tudo aqui, tá? É só uma... Deixa eu ver, tem alguém chamando aqui. Ah, tá. É só isso que ele quer dizer, tá? E aí, estou perdida. Tá. Vamos tentar fazer então esse exercício numérico que talvez te ajude a entender um pouquinho, tá? Mas a definição de plano mediador é isso. Eu tenho dois pontos em lugares diferentes do espaço
E em algum momento eu vou ter um plano que fica exatamente na metade da distância entre A e B. É como se eu tivesse uma reta. Ai, gente, em algum momento da minha vida eu vou ficar boa nisso. Ah, sei lá como é que eu vou fazer isso, tá? Deixa eu ver. É como se eu tivesse uma reta aqui, ó. Aí aqui é a metade entre o ponto A e o ponto B. Só que aqui a gente está falando de uma reta, né? Quando a gente fala de plano mediador, eu estou dizendo que aqui, ó. Ai, meu Deus. Isso aqui é um plano, isso aqui não é uma reta simplesmente. Tudo bem? Aí eu trouxe um exercício numérico que eu espero que ajude vocês um pouquinho, tá bom? A ideia é o exercício 5, tá, Patrícia? A ideia é que você fazer exatamente a mesma construção que a gente tem aqui, só que aqui eu estou usando números. Então, lembra que toda vez que ele pede para mostrar alguma coisa para vocês, demonstre ou mostre que, antes de sair mostrando e fazendo tudo, faz um exercício numérico antes, vê se está clara a ideia, tá? E aí depois disso você começa a montar uma demonstração, uma forma que de fato chegue no que eles estão pedindo, tá bom? Tá, então aqui ele está pedindo. Ah, tá. Então aqui na letra A, ele está pedindo, ele dá 2 pontos para gente, e ele está falando assim, ó, que o lugar geométrico, né? Então, a localização disso, o que quer que seja isso, né? Pode ser um plano, pode ser uma reta, pode ser um ponto, mas ele está dizendo que no espaço, esse lugar geométrico, essa coisa que equidista, então tem a mesma distância de A até essa coisa, e essa coisa até B, vai ser sempre um plano. Ele pede para a gente mostrar isso. É exatamente o que o exercício de você está pedindo, só que aqui com números, tá? Bom, aí aí a gente começa a fazer a demonstração, a fazer as continhas aqui. Então, ele pede primeiro para a gente pensar num ponto genérico, né? Porque aqui, ó. Ah, não, pode ser isso aqui. Aqui onde esse plano está cortando, vai ter um ponto, né? Isso aqui tem que ter tem que se cruzar em algum momento, né? Ele tem que se cruzar em algum ponto, alguma coisa. Então, se ele está cruzando em alguma coisa, e a gente está falando de espaço, eu vou ter sempre 3 coordenadas, x, y, z. Então, ele pede para a gente pegar aqui um ponto genérico qualquer, que eu chamei aqui de exatos x, y, z, tá bom? Aí, tá, daí o que isso quer dizer? Aí quer dizer que, aí eu chamei esse ponto de P, tá? Como se isso aqui fosse um ponto P. Então, ele está dizendo que a distância de A até P tem que ser igual à distância de B até P. Tudo bem? Essa norma aqui, esse módulo é para dizer que é distância, tá? Aí como o que é essa distância? Isso aqui é um vetorzinho, né? Preciso encontrar isso de alguma forma. Então, o vetor de A até P, eu sempre vou calcular dessa forma, P menos A, aí eu tenho as coordenadas de A, que ele dá no enunciado, e eu encontrei aqui, né, um ponto genérico para P, que é x, y, z. Então, eu faço P menos A, então x menos 1, y menos 1, que vai dar mais 1, e z menos 2. E faço a mesma coisa de B até P. E aí eu tenho que... E aí, como a gente está falando de distância, lembra que tem a fórmula da distância, a gente tem que levar tudo ao quadrado. Quando eu elevo tudo ao quadrado, lembra da fórmula da norma, né? Acho que tá tudo bem aí para todo mundo, a fórmula da distância entre pontos. Eu elevo tudo ao quadrado. Aqui eu teria que ter mais uma raiz aqui ainda, mas como tem raiz dos dois lados, eu consigo cortar, tá? Bom, então eu elevo cada coordenada aqui ao quadrado e igualo e continuo igualando, né, as duas expressões. Abri o quadrado, simplifiquei um monte de coisa, isso aqui fica uma conta enorme, tá, gente? Não se assustem, porque fica mesmo. Quando eu chego nessa conta enorme, eu consigo cancelar um monte de coisa, e aí eu chego numa expressão muito mais fácil de ler, que é isso aqui, que aí eu simplifico mais um pouquinho, e chego numa equação do plano.
Se você plotar isso aqui num GeoGebra, por exemplo, colocar esses dois pontos aqui, esse ponto A, esse ponto B, e esse plano, vocês vão ver que dá certinho. Isso aqui é uma forma até de vocês verificarem quando vocês estão trabalhando com números, se tá correto, tá bom? Isso é a letra A. Aí, na letra B, não sei se pede isso. Ah, pede para provar se é perpendicular também. Aí na letra B, com a equação do plano que a gente encontrou aqui, ele fala aqui, ó. Prove que esse plano que a gente encontrou aqui, ele vai ser sempre perpendicular ao segmento AB. Então, essa distância de A até B. Por enquanto, a gente está falando só de A até P e depois de P até B. Agora, ele está falando que esse plano que a gente encontrou aqui, ele é perpendicular. Então, ele forma 90 graus com essas duas, com essa reta aqui, A e B, tá bom? Que aí é o que ele chama, né, de definição de plano mediador, tá bom? Simone, Oi, pode falar. desculpa atrapalhar. O Lucas disse que ele não entendeu muito bem a parte do plano. Eu não entendi a parte do plano. Qual parte, Lucas? De que isso aqui é a equação de um plano? Ah, tá. Como é que eu cheguei nessa equação? Tá. É que aqui eu pulei um pouco de etapas para não ter que escrever muito, tá? Mas tá vendo? Deixa eu ver como que eu posso explicar. Tá. Então eu tenho dois pontos, A e B, e eu preciso achar a metade disso, né? Onde que isso aqui é a metade. Por que que eu sei que é a metade? Porque ele está falando de equidistante. Então, a mesma distância de A até esse ponto tem que ser a mesma distância de B até esse ponto aqui. Então, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, tá? Como que eu faço isso? Eu igualo, né? Eu não sei ainda onde que está o ponto P. Aqui o ponto P eu chamei de XYZ. Podia ser ABC também, o nome que você quisesse, tá? Eu só coloquei assim porque eu achei que ia ser mais fácil de enxergar. Então, eu faço a distância de A até P, que é P menos A, que aí eu encontro, né, esse vetor aqui. E aí, para fazer lembra que a fórmula da distância entre dois pontos, eu pego cada uma das coordenadas, elevo ao quadrado e somo todas elas. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu fiz x menos 1 ao quadrado, mais y mais 1, tudo isso ao quadrado, e fiz a mesma coisa com z. Entendi a parte da norma. Ah, tá. Você não tá igualando as normas, no caso. Tá bom, Lucas? Peraí, a gente não tá igualando as normas. A gente tá igualando as distâncias entre esses dois pontos, entre esses dois vetores. A gente ainda não sabe onde que é o ponto P. Então, eu preciso saber, por exemplo, se você quer saber quando duas retas são concorrentes, uma forma também é de igualar as duas retas, tá? Dessa forma, você vai encontrar um ponto em que essas duas retas se cruzam. Quando elas se cruzam, eu sei que elas estão, as coordenadas vão, se eu fizer igualar uma reta a outra, eu vou conseguir fazer isso, tá? Aqui, o que eu fiz foi, eu peguei a distância de A até P, então um vetor, né? Uma distância, e aí eu encontro cada uma das coordenadas, porque eu ainda não sei qual é o valor de x, de y e z. Só que esse x, esse y e esse z é igual também para outra reta, para o outro vetor que eu tenho aqui. Por quê? Porque é isso que o exercício está pedindo. Ele está pedindo para que sejam equidistantes. Então, em algum momento, que é quando x daqui for igual a esse x daqui, elas vão se cruzar, tá bom? Aí, com isso, eu só continuei seguindo, para eu chegar nisso aqui, eu só continuei seguindo essa regrinha aqui. Então, eu igualei a distância de A até P até a distância de B, com a distância de B até P, porque eu ainda não sei onde é P, tá? Quando eu igualo, A e B são coisas diferentes, o P é igual, o P é o XYZ. Então, nesse momento, eu tenho o valor, né, de XYZ, que aí é o ponto P. E aí, porque como que eu sei que isso aqui é um plano? Eu estou no espaço, né? A equação que eu encontrar aqui com 3 coordenadas vai ser de um plano, tá bom?
E aí, com isso daqui, aí quando eu faço, né, siga a formulinha lá de distância entre dois pontos. Ah, tá bom, -10. Ah, acho que eu esqueci de colocar aqui, desculpa. Esse -10 aqui é o valor de D, eu pulei esse pedaço. Lembra que aqui, ó, quando eu encontrei a equação do plano, ficou faltando o valor de D? Esse valor de D aqui, o que, que eu faço para encontrar ele? Eu substituo, eu tenho aqui, né, os valores que acompanham x, y, z já, e aí eu preciso substituir isso daqui com algum ponto que passa por esse plano, que pertence a esse plano. E aí, quando eu fiz isso aqui no primeiro exercício, eu substituí por um dos pontos que tinham sido dados no enunciado da reta, e aí eu encontrei o valor de D. No caso aqui, por coincidência, deu 0. Aqui, deu 10. Deu -10. Mas como que eu encontrei esse valor? Eu tenho 6e mais 8y menos 2e, que é o... tá, aqui, gente, eu esqueci, agora que eu percebi o que eu fiz errado. Aqui tinha já o -10. Aqui eu não precisaria encontrar ainda o valor e tal. Por que aqui eu não ia precisar encontrar? Porque quando eu abro esse quadrado aqui, ó, esses quadrados, eu vou ter, por exemplo, aqui no primeiro, x² menos 2x mais 1. Aí mais y² mais 2y mais 1. Permitir. E eu vou abrindo todos esses quadrados. Em algum momento eu vou começar a perceber que tem coisas que são muito parecidas e que dá para cancelar uma com a outra. Aqui foi um erro meu mesmo, tá? Eu esqueci de escrever o -10. Aqui eu não preciso encontrar o valor de D. Mas quando eu abro esse quadrado inteiro aqui, eu chego nesse valor de -10. No exercício anterior, eu ainda não tinha o valor de D, tá bom? Então, por isso que eu tive que substituir pelo ponto para poder encontrar. Aqui eu já tenho, tá? De nada. Bom, encontrei aqui a equação do... Ah, tá, deixa eu ir para a letra B. Tá, aqui ainda. Encontrei a equação do plano, aqui eu só simplifiquei mesmo, tá? Aqui é -20. Que aqui eu dividi tudo por 2 e aí fica -10. Ué, sumiu que eu fiquei... Peraí, gente, tô aprendendo ainda. Assim. Aí tá, já tem a equação do plano, agora eu tenho que encontrar... O que ele pede mesmo? Tá, tem que provar que é perpendicular, né? Para provar que é perpendicular, eu pego a norma. O que é a norma de um plano? Vai ser sempre os valores que acompanham x, y e z. No caso aqui, 3, 4 e -1. Se eu quisesse... Falta de ser que já não provaria esse perpendicular. Giovanni, assim, é óbvio pra gente, né? Quando a gente olha, a gente vê que é óbvio isso realmente vai ser verdadeiro, mas na matemática a gente não figura não prova, não pode ser usado como prova em matemática. Então a gente precisa de fato equacionar, tá bom? Mostrar, fazer as continhas, enfim, explicar o porquê disso, tá bom? Adoraria que fosse mais direto assim, mas ainda não é, quem sabe um dia. Mas tá, aí encontrei aqui a norma, lembrando, a norma são sempre os valores que acompanham o valor de x, y, z na equação do plano. Se eu tivesse escolhido 6, 8 e -2, teria funcionado do mesmo jeito. É que aqui eu simplifiquei, né, eu dividi tudo por 2 e cheguei em 3, 4 e -1. Também é uma norma, você pode escolher a norma que você quiser, tá? Evite frações, tá? Porque depois fazer conta com fração sempre é mais chatinho, né? Mas tá, encontrei a norma. Aí ele pede aqui, eu ainda preciso de mais um vetor, que é o vetor AB. O que é o vetor AB? Eu tinha só de A até P e de P até B. Agora eu preciso de A até B. Então, essa distância toda aqui, que me dá esse valor, tá? Vocês observam que deu exatamente igual? O vetor AB deu igual à norma? Se eu não tivesse dividido por 2 aqui,
eu teria que o vetor AB, que o vetor, a norma, né, o vetor norma, ele seria um múltiplo do vetor AB. Seria um múltiplo, se eu colocasse um 2zinho aqui na frente, 2 vezes 3 daria 6, 2 vezes 4 daria 8, e 2 vezes 1 daria menos 1, né? Daria menos 2, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, lembra que quando dois vetores são múltiplos um do outro, eles são paralelos. Duas retas, né? São múltiplas uma da outra, elas são paralelas. Então, já encontrei que ela é paralela. Tá. Aí vem algumas regrinhas que a gente sabe, né? A gente sabe que o vetor normal de um plano vai ser sempre perpendicular a esse plano. Então, ele sempre vai formar 90 graus, né, com o plano. E a gente acabou de mostrar que AB é paralelo à normal. Se eu tenho um vetor que é paralelo a um outro vetor que é perpendicular a algum, no caso, plano, esse vetor que eu encontrei também vai ser perpendicular, tá? Aí além, então assim, já provei que é perpendicular, beleza? Aí aqui a gente pode já usar um pouco, não é senso comum, tá, Giovanni? Mas existem maneiras de provar isso daqui, mas você pode usar dessa forma, tá? Aí agora eu ainda preciso encontrar a interseção, né? Então, em que ponto de fato a AB, essa reta, né? AB vai intersectar com o plano. Aí eu tenho a equação da reta, né? Que aí eu dei um vetor qualquer, né? Poderia ter escolhido A ou B aqui, tanto faz. O ponto A ou o ponto B funcionaria, tá? Usei o ponto A. Então eu fiz ponto A mais o vetor AB aqui. E eu preciso encontrar o valor de t aqui para conseguir saber, né, qual que é a equação da reta. Abro tudo isso daqui, faço algumas continhas que a gente tem, lembrando, né? Aqui eu usei a equação de novo do plano. Menos 1, 4, 3, e substituí por esses valores que eu encontrei aqui. Tá? Encontrei o valor de t. Com o valor de t, finalmente, consigo substituir nas coordenadas que eu tinha encontrado aqui, que essas aqui são as coordenadas do ponto que eu quero. Cheguei nesse valor. Aí encontrei que o ponto de interseção, então, é isso aqui, 5 meios, 1 e 3 meios. Esse é o valor. Agora eu preciso provar, eu preciso encontrar ainda, preciso mostrar que esse valor aqui, fazendo por esse caminho todo, usando as equações que eu encontrei tudo, vai ser o mesmo valor que eu fizer. Lembrando que equidistante é a mesma coisa que eu fazer um ponto médio, né? Então, faço 1 mais 4 e dividido por 2. Menos 1 mais 3 dividido por 2. E faço a mesma coisa com 2 mais 1 dividido por 2. Quando eu faço isso, eu faço A mais B dividido por 2, eu encontro esse ponto aqui. E esse ponto é igual a esse. Então, aqui eu, de fato, provei o que ele tinha pedido. Que além de ser perpendicular, eles vão se encontrar no ponto médio entre A e B. Tudo bem, gente? Esse é o exercício numérico, tá? A aula vai ficar gravada para vocês, então vocês vão conseguir consultar. Eu imagino que ainda essa semana o pessoal vai liberar, tá? O vídeo. Mas, assim, o caminho numérico é esse. E no exercício, ele pede para você mostrar isso aqui com pontos genéricos. O caminho é mais ou menos esse. Vai ter algumas manipulações que vão ser um pouquinho diferentes, porque a gente não vai ter número lá, tá bom? Ah, sim. Isso, Giovanni. Precisa desenvolver. Precisa. Dá um trabalhinho, mas precisa. Não tem muito como fugir. Mas eu acho que isso daqui ajuda vocês a entenderem um pouquinho a ideia e toda a construção que a gente precisa fazer para conseguir chegar no que ele está pedindo, tá bom? Esse aqui são os exercícios que eu tinha separado para apresentar para vocês. Aí alguém lá no começo tinha falado, acho que do exercício 4 ou 3, eu não lembro mais. Que eu tinha fechado aqui o meu Meet, aí eu 3B e 4. Peraí, então.
Vamos ver. Vamos ver. 3B. Ai, gente, como é que eu vou responder isso aqui para vocês sem dar resposta? Tá, eu tenho um exercício aqui que eu fiz quando eu estava fazendo GA. Então, eu vou parar o compartilhamento. Vocês estão vendo um PDF aí agora? Acho que não, né? Eu não tô vendo. Então, eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar esse PDF para vocês. Cadê o nome do exercício? Tá. Estão vendo aí o PDF? Tá. Deixa eu ver aqui a 3B, o que que ele pede? Vetor unitário, paralelo à bissetriz do ângulo. Meu Deus. Tá. Tá, então vamos lá. Aqui, o que eu fiz aqui, eu não falei de vetor unitário e nem falei de vetor paralelo. Aqui eu só falei de bissetriz, tá bom? Então eu tinha dois pontos, eu tinha dois vetores. Eu tinha dois vetores, e aí eu tinha que encontrar o vetor que passava pela bissetriz do ângulo que estava formando entre A e B. Acho que não dá para escrever aqui. Não dá para escrever, mas tudo bem. Bom, eu tinha o vetor A e o vetor B, eu tinha o ponto A e o ponto B, e aí eu tinha que encontrar esse vetor que fazia a distância, né, que dava a mesma distância de um até outro. Tem muitas formas diferentes de fazer isso daqui para encontrar a bissetriz, tá? A bissetriz é sempre sobre o ângulo, né? Então, que divide o ângulo no meio. Essa foi a forma que eu encontrei, tá? Eu não sei exatamente como que os professores estão passando para vocês aí. E nem porque eu preciso fazer pelo vetor unitário. Peraí. Eita, que agora eu perdi aqui. Eu não entendi muito bem porque eu preciso fazer pelo vetor unitário. Você não precisa fazer pelo vetor unitário, você precisa encontrar no final um vetor unitário. Eu fiz direto descobrindo dois pontos e fazendo a equação da reta. Tá. E aí você encontrou um vetor lá no final, né, Giovanni? Uma equação de reta. Se você encontrou uma equação de reta, você tem como encontrar o vetor diretor dessa reta, e aí você consegue calcular o vetor unitário dela. Você encontrei a equação. Tá, então dá para fazer dessa forma. Tudo bem? Tá, beleza. Bom, aí o que que eu fiz aqui para encontrar o vetor bissetriz, né? Aqui eu não encontrei a equação da reta que forma a bissetriz, nada. Eu só encontrei o vetor, tá? Aqui, deixa eu ver o que eles passaram para você. Aqui você tem. Bom, deixa eu explicar primeiro o que eu fiz aqui, aí depois eu explico mais ou menos a ordem que vocês podem tentar usar para chegar na solução do exercício 3, tá? Porque vai ter que ser de trás para frente com o que ele pede no exercício. Aqui no que eu estou compartilhando é só a bissetriz, tá? Aqui eu já tento encontrar direto o vetor unitário direto. Então, eu somo os dois vetores, sempre dividindo pela norma deles, porque aí eu já encontro direto o vetor unitário. Somo os dois, coordenada a coordenada, tá bom? Depois que eu somei, aí vai chegar umas contas bem dificinhas e chatinhas, aqui os números ficaram bem chatinhos, né? Mas basicamente o que eu fiz foi, somei os dois, dividindo pela norma de cada um deles, de cada um dos vetores, que aqui eu já saio direto com o vetor unitário de cada um deles, e cheguei aqui fazendo essa soma com a bissetriz. Esse aqui é o vetor bissetriz, tá? É um vetor que tem a mesma direção da bissetriz, tá bom? Isso é uma forma de vocês encontrarem a bissetriz. Aí, o que mais que o exercício pede? Então, vamos lá. Determina o vetor unitário do ângulo formado. Tá.
Bom, então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui no exercício 3. Ele passa 3 pontos, aquele não dá vetores, aquele dá pontos. E aí, primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os vetores. Então, vetor AB, então vai ser B menos A, e depois AC, C menos A, tá? Com isso, eu já tenho os 2 vetores que eu precisava, tá? Encontrei os 2 vetores. Faço essa continha aqui para encontrar a bissetriz. Encontrei Na verdade, aqui eu nem precisei calcular o ângulo nem nada. Aqui eu só encontrei um vetor que é o vetor que está na mesma direção que a bissetriz. Encontrei esse vetor aqui, isso daqui. Preciso encontrar um outro vetor, né? Aí a partir daqui eu não tenho mais escrito, é só explicando para vocês mesmo que o exercício está pedindo. Eu não entendi como você encontrou esse vetor com a mesma direção que a bissetriz. Ah, tá. Aqui eu só somei os dois, né? Aqui eu já saí direto com o unitário, o vetor unitário, né? Mas o que eu fiz aqui foi somar os 2 vetores que eu tinha. E a partir desses... Aí foi só isso que eu fiz, tá? Eu somei os 2, dividindo sempre pela norma de cada um. E depois que eu fiz essa soma, sempre coordenada, coordenada, isso é importante, tá? Então eu tenho o vetor 1, 2, 3, fiz a norma dele aqui embaixo. Vetor 0, 1, fiz a norma dele aqui embaixo. Aqui eu meio que fui com preguiça, né? Eu coloquei tudo dividido aqui pelo mesmo valor. Tá certo, tá? Não tá errado escrever dessa forma, mas é um jeito preguiçoso de escrever, né? É coordenada, coordenada. Então, 1 sobre raiz de 14, 2 sobre raiz de 14, 3 sobre raiz de 14. Soma os 2, coordenada a coordenada. Então, 1 sobre 14 mais 0, 2 sobre raiz de 14 mais 1 raiz de 2, e 3 sobre raiz de 14 mais 1 sobre raiz de 2. Fiz essa soma aqui, então deu isso aqui, isso aqui. Aqui eu tentei simplificar também, ficou uns negócios meio esquisitos. Mas enfim, simplifiquei tudo, somei tudo, simplifiquei, cheguei nesse valor. Então eu fiquei com 14, raiz de 14 dividido por 14 mais 0, e dá só isso aqui. 2 raiz de 14 dividido por 14 mais 7 raiz de 2 dividido por 14. Deu esse número estranhíssimo aqui. E aí fiz a mesma coisa com a terceira coordenada. Tá? Isso aqui vai dar... é um vetor... bissetriz é o que divide o ângulo, né? Então, isso aqui não é uma bissetriz. Isso aqui é um vetor que tem a mesma direção. Então, se eu traçar a bissetriz, uma reta bissetriz, esse vetor aqui vai fazer parte dele, tá? No exercício, essa é a segunda parte. Então, primeiro a gente tem que encontrar esse vetor, o vetor AB, que ele só dá os pontos, né? Então, tem que encontrar o vetor AB, depois o AC. Encontrar aqui a bissetriz. Aí, a gente tem que encontrar um vetor que seja paralelo à bissetriz. Lembra que um vetor paralelo no espaço é um vetor que é múltiplo dele. Então, eu posso fazer, se eu fosse fazer nesse exercício aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho esse número horroroso aqui, igual a alfa, ou, sei lá, número que vocês quiserem. Eu estou falando alfa, qualquer número que vocês quiserem usar, que não seja zero, tá? Porque aí vocês vão encontrar um vetor nulo, que aí não funciona. Então, um número real qualquer, diferente de zero, e aí as coordenadas, x, y, z, do novo vetor que você quer. Tá bom? E aí você vai igualar, de novo, coordenada a coordenada. Então, supondo que eu colocasse igual a 1xyz. Então, eu teria xyz igual a raiz de 14 dividido por 14, blá, 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 blá. É o mesmo vetor, né? Mas nesse caso aqui, no exercício que ele está pedindo aí para vocês, eu acho que não pode fazer com o mesmo vetor, tem que ser um paralelo. Você pode multiplicar por qualquer número que seja fácil de trabalhar aí, de acordo com o que vocês têm. Se eu fosse fazer nesse exercício aqui que eu estou mostrando para vocês, eu colocaria, por exemplo, 14. Quando eu colocasse 14 como múltiplo, eu cancelaria todos esses 14 aqui embaixo. Então, eu ficaria com um vetor que é paralelo a esse, que ficaria raiz de 14 na coordenada x, 2 raiz de 14 mais 7 raiz de 2 na coordenada y, e esse número aqui de cima na coordenada z. Tá? Isso para encontrar paralelo. Aí, encontrei o vetor paralelo. Aí eu tenho que fazer seguir aquela formulinha para encontrar o vetor unitário
desse paralelo que eu encontrei. Tudo bem? Não sei se ficou muito claro, não. E o vetor unitário é ele dividido pela norma, né? Isso, é isso aí. Porque aqui, no caso, eu já fiz direto, né? Só toma cuidado, Ana Beatriz, porque para cada exercício que você fizer, vai ter um número diferente para dividir, tá? Cada vetor vai ter o seu número para poder calcular, tá bom? Para poder ser unitário ou não. Deixa eu ver se dá tempo de tirar mais alguma dúvida. Qual que era o outro exercício que vocês tinham comentado? 4. 4. Vetor dado por contraprojeção ortogonal. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho um livro que mostra muito bem onde que tem a formulinha da projeção ortogonal. Peraí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vocês já viram essa formulinha para encontrar a projeção ortogonal ou não ainda? Sim? Tá. Deixa... Ah, entendi. Ele está pedindo entre planos, é isso? O que ele fala aqui? Não entendi qual que é a dúvida. Você tem duas retas aqui também. Vocês querem explicar rapidinho qual que é a dúvida? Da origem da reta. Ah, tá. Aí você faz a interseção das duas retas. Lembra que para fazer a interseção das as duas retas, a gente tem que igualar uma na outra. Então, a gente tem que encontrar as equações das duas retas. Aqui ele dá de duas formas no exercício, né? A equação ele não dá a equação da reta 1, ele só dá um ponto e um vetor. E na reta 2 ele dá a expressãozinha, né? X mais 1 sobre 3, y menos 1 sobre 2, tudo isso igual a z. Aí eu já não sei, Isabela. Aí agora eu fiquei na dúvida. Melhor confirmar com o professor. Agora eu não sei se é no ponto 000 ou se é onde elas se intersectam. Eu considerei a origem como ponto Tá. 000. Aí eu fiz a intersecção, tudo aquilo e deu certo. Ah, entendi. Ah, então tudo bem. Eu não sei, assim, eu não me lembro mais como que faz isso daí, não. Mas na dúvida, pergunta pro professor, tá? Esse tipo de coisa, mas é tal número, eu vou considerar isso ou aquilo. E ela será a projeção. É só Não, não é só não é só encontrar a interseção, não. A interseção é uma das coisas que você tem que fazer e depois tem uma formulinha para encontrar a projeção. Eu tô vendo se eu consigo achar o livro aqui que eu tinha esse negócio bem facinho. Peraí. Tá. Vocês têm o livro do Reginaldo? Sim. Sim. Tá. Quem tá com o livro dele aí, tem um capítulo que ele fala só sobre isso. Deixa eu ver qual que é. Eu gostei muito desse livro, que ele tem bastante exemplo numérico. Vocês estão vendo o livro aí? Não, né? Ó, é o capítulo... O meu tá aberto aqui. Capítulo 3, seção 3.2. Aí a subseção 3.2.2, que é de projeção ortogonal. Que ele tem uma formulinha para encontrar isso daí.
Deixe-me ver se eu consigo compartilhar com vocês. Ai, pior que não posso compartilhar. Peraí, isso daí. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. Onboard. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Então eu tenho 2 vetores. Aí é bom dar uma olhadinha lá no livro, porque aí ele explica quando que é o vetor V e quando que é o vetor W, tá? Mas basicamente o que você vai fazer vai ser aplicar essa formulinha lá. Deixa eu ver o que mais que ele fala. É o exercício. Ai, qual que era mesmo? 4A. Isso, encontrar a projeção ortogonal da origem, é. Tudo bem? O 4B. Isso, a equação é distância entre, aí no caso, distância entre 2 planos, né? Tá bom? Você vai fazer a distância entre 2 planos, igualar com a distância entre as 2 retas que você encontrou. Tá? Então, você vai encontrar a equação do plano π1 a partir das retas R1, da reta R1, depois a equação do plano π2, de acordo que por onde R2 passa, aí você vai igualar as distâncias. Tudo bem? O que mais aqui que dá para falar? Alguém tinha falado, acho que 2B também. Ai, gente, o 2 eu não posso falar. Se eu falar o 2, eu dou a resposta. Então, não. O 2 tem que brincar um pouquinho. Interpretação, quando ele fala muito de 2 vezes. Vitor, isso eu acho melhor você perguntar para o professor, tá? Eu não posso responder muito da 2, não. Se eu responder a 2, eu dou a resposta. Então, dúvidas, a 2, assim, ela não é difícil de fazer, ela é bem facinha, né? Depois que você começa a escrever ela, assim, entender bem, assim, ela fica bem fácil de resolver. E aí a resposta vem muito, é quase imediata, então eu não posso falar muito, tá bom? Gente, eu vou precisar desconectar aqui então, tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Eu vou pedir para o pessoal, assim que